finalmente chegou o dia da gente falar sobre Doutor Estranho 2. Esse vídeo vai ter muitos spoilers, então se você não quer tomar nenhum spoiler, só assista esse vídeo depois que você já tiver assistido ao filme, ou então se você realmente não se importar em receber spoilers. Hoje a gente vai falar tudo o que aconteceu no segundo filme do Doutor Estranho, o que ele significa pra Marvel, explicar algumas coisas que talvez você não tenha entendido. Se você acabou de sair do cinema e você quer entender algumas coisas, vem cá que eu vou te explicar. Mas antes de mais nada, se você é novo por aqui, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e roda essa vinheta. O filme começa com a gente conhecendo a América Chaves. Logo na primeira cena a gente vê o Doutor Estranho e a América Chaves. É um Doutor Estranho um pouco diferente, a gente não entende muito bem qual que é a diferença, mas a gente sabe que ele é um pouco diferente por algum motivo. Olhando no rosto dele, ele parece uma pessoa diferente do Stephen Strange que a gente tá acostumado. Primeira cena já começa numa batalha, eles estão lutando contra um monstro. E em determinado momento, o Stephen não consegue dar conta daquele monstro e ele acaba pensando que a melhor maneira de proteger o multiverso é pegando o poder que justamente ele tava tentando proteger da América e utilizar pra matar esse monstro. Mas na hora que ele decide fazer isso, a América percebe o que tá acontecendo, ela se sente ali traída, mas o monstro consegue matar o Stephen Strange e por desespero, porque a gente acaba descobrindo que a América ela abre portais quando ela tá num momento de desespero, muito assustada, ela consegue abrir um portal e aí este corpo deste Stephen Stranger e ela são teleportados para um outro multiverso. Aqui é muito importante você entender a diferença entre o poder da América e o poder dos magos. Então a América ela abre portais entre multiversos. Isso significa que ela pode abrir um portal no universo do Tobey Maguire, do Homem-Aranha do Tobey Maguire, o universo do Tom Holland, ou que seja como foi no filme, em vários universos em que os personagens, não só os personagens, mas as pessoas no geral tem outra vida. Então, por exemplo, se você ainda não entendeu o conceito de multiverso, talvez você não tenha assistido as outras séries do universo da Marvel, como Loki, como WandaVision, ou até mesmo o último Homem-Aranha do Tom Holland. Mas, neles a gente entendeu como funciona o multiverso. Então, existem muitos universos na teoria da Marvel, que há muitos universos, e em cada universo as pessoas vivem de uma maneira, e a vida pode ou não ser semelhante ao universo em que a gente vive. Então, quando a América, ela abre um portal, ela é transportada entre mundos. Então, a gente descobriu que o mundo da Marvel se passa ali no universo 616 e que há outros universos numerados entre uma infinidade gigantesca, como Thanos já nos havia dito. E essa é a proposta do filme. Então a gente vai conhecer muitos universos além do universo em que a gente foi originalmente apresentado desde 2008, lá no Homem de Ferro. Já o poder dos portais, dos magos, ele te transporta para vários lugares, mas dentro do mesmo universo. Então, é claro, às vezes o Wong ele abre ali um portal e aí ele vai, sei lá, pro Everest, mas é tudo dentro do universo dele. Ele se teleporta de lugares, mas não de universos. Deu pra entender? Pois muito bem, eles estão nessa batalha, aí o Stephen trai ela, e aí eles entram nesse portal e caem no mundo 616, que é o mundo que a gente conhece, que a gente tá habituado aí da Marvel. E aí a gente vai conhecer o nosso Stephen Strange, que é o que a gente conhece, que é o herói e o protagonista desse filme aqui. Depois de uma batalha que tá rolando ali, porque tem um monstro e aí tem uma treta muito louca, a América revela tudo o que aconteceu, que ela abriu aí a porta desse universo, que ela tem este poder, e que tem um poder, um monstro aí atrás dela, e que o outro Stephen que morreu, que traiu ela antes de morrer, tava tentando ajudar ela justamente a entender o que tava acontecendo. O Stephen, muito inteligente, fala: acho que eu sei pra quem perguntar isso. E aí a gente vai pra cena do trailer que a gente já conhece, tá lá a Wanda, mó paz na vida e tal. E aí ele pede ajuda pra ela pra entender o multiverso, o que você entende de multiverso. E aí que finalmente é revelado uma coisa que muita gente já esperava, eu achava que seria de outra maneira, mas é finalmente revelado que realmente a Wanda, ela é a vilã desse filme. Tem um peso assim de tipo, ela fez uma coisa errada, ou tipo, ela vai ter um contraponto como protagonista. Não, ela é realmente a vilã deste filme aqui. E isso é um ponto que eu não esperava. Esse foi o meu primeiro baque, porque ela tá ali nos pomares e tal, e logo ela fala assim: então traz a América Chaves pra mim, eu cuido dela. E aí o Steve olha pra ela fala assim: você nunca me falou, né, o nome dela. Por quê? Porque o plano, na verdade, já era da Wanda. A Wanda que estava mandando esses monstros atrás da América através dos multiversos pra tentar pegar este poder dela. Porque o poder dela abre portais e tal, e o que ela quer? Ela quer entrar em outro universo em que os filhos dela existam. Em outros universos, esses filhos realmente existem, e ela sabe disso porque ela tem acesso ao Darkhold, que é um livro aí, e ele é muito antigo, então tem muitas informações ali que dá pra fazer esse tipo de magias, assim, tipo das trevas e tal. E como ela tem essas informações, ela precisa da América pra, com o poder da América, e viver neste universo aí em que os filhos dela sejam vivos. Mais pra frente do filme, mais pro finalzinho, o Stephen até pergunta pra ela, fala: mano, você não precisa ficar com o poder da América, é só ela abrir um portal e você vai lá e foda-se então. Ela fala assim: não, porque se um dia os meus filhos ficarem doentes,
em vários outros universos tem, sei lá, remédios que aqui não vai ter. Então ela quer realmente o poder da América. Isso é um ponto muito impactante pra história da Wanda. Eu acho que aqui a gente tem um grande giro. Por quê? A Wanda é uma personagem boa, mas ela sofreu muito. Desde o começo da história dela na Marvel, ela veio de... A gente viu muito disso, inclusive, em WandaVision. Tem, inclusive, muitas referências da WandaVision nesse filme. É extremamente importante que você tenha assistido WandaVision pra assistir o Doutor Estranho 2. Mas a gente viu lá no WandaVision, mas também nos Vingadores, lá nos primeiros filmes, que ela tinha um irmão e o Pietro morreu durante uma batalha. Então foi a primeira perda dela, depois ela perdeu o Visão. E ela vem numa sequência de perdas, e logo depois de WandaVision ela perdeu os filhos. Ela nunca consegue ter paz. Quando ela acha que ela vai ter paz, ela perde mais alguém de novo, acontece alguma coisa. Então a Wanda é uma personagem que ela sofreu muito. E quando ela tava em Westview, lá em WandaVision, ela criou todo aquele universo pra lidar com essa dor, com esse luto dela. Então, tipo, não foi algo que ela criou intencionalmente. Mas no final da série a gente viu que ela começou a usar o Darkhold, e a gente sabe que o Darkhold ele entra na mente da pessoa e ele usa ali a pessoa de certa forma para os fins malignos. Uma vez descoberto que a Wanda é a vilã desse filme, a gente vai ter o Doutor Estranho e a América Chaves tentando fugir dela. E logo no início do filme a gente vai ter uma grande batalha, porque a Wanda fala pra ele, se você não me entregar a América Chaves por bem, porque assim, eu tava sendo legal até agora, shocking, ela mandou aqueles monte de monstros, mas ela tava sendo legal, ela tava sendo razoável. Se você não me entregar ela, não vai ser a Wanda que vai ir buscar ela, vai ser a Feiticeira Escarlate. E aí quando essa notícia chega lá no santuário, o bagulho vai lá embaixo, e aí se eles convocam todos os magos do planeta ali, do universo deles, né, no caso, chamam todos os países, a galera lá de Londres, a galera lá de não sei onde, pra tentar proteger. É aí que a gente entra num momento muito importante do filme, que é a proposta do filme. A gente sabe que a gente teve um novo diretor, que é o Sam Raimi, e ele é muito conhecido por fazer filmes de terror. Eu acho que é indiscutível, inegável, completo, não tem como você não perceber que esse filme é diferente de todos os outros filmes já feitos pela Marvel. É um filme que tem um clima de tensão e terror desde o começo até o final. Ele tem pouquíssimos alívios cômicos, existem ali, tem umas piadinhas e tal, mas é uma coisa muito pequena, não tem nada a ver com Vingadores, não tem nada a ver com Thor Ragnarok, meu Deus do céu. E funciona, mas tem algumas coisas que eu não gosto, sabe? Mas eu vou falar disso mais pra frente. Então, seguindo a história, a Wanda vai atacar aí o santuário, e aí acontece que não tem vez, né? Ela vai e ela dizima todo mundo, ela acaba com todo mundo, e a Wanda, ela tá alucinada, ela tá totalmente perdida ali, ela tá matando como se não fosse nada. E nesse momento aí que tá rolando essa treta, a gente tem uma guerreira que a gente acha que ela se machucou ali e tal, e em determinado momento o Wong tá preso, ela consegue destruir o Darkhold. Eu achei que foi muito fácil, eu jurava que seria um trampo assim, uma coisa mais complicada, mas ela destrói. E aí a gente descobre o Wong, que é agora o novo Mago Supremo, acaba revelando pra Wanda que na verdade o livro, ele é um objeto de algo que é tipo um templo. Então existe um lugar nas montanhas em que o Darkhold, ele tá escrito nas paredes e tal. E aí ela fala, mano, então você vai me levar lá. E aí ela vai lá, e aí o poder dela, minha filha, vai lá em cima, porque a gente descobre que é uma espécie de templo ali nas montanhas e que já tem cravado em pedra, como ela mesma diz, a estátua dela. Então, em todo momento que levou aquele momento ali, ela já estava predestinada àquilo acontecendo. E é meio assustador, a gente fica, mano, a Wanda tá má, como eles vão resolver isso? Tipo, a Wanda é meu cristal, como que vão resolver isso, sabe? Porque ela tava matando um monte de civil, ela tava matando um monte de guerreiro, ela tava matando um geral e cagando pra isso. Mas é claro, desde o início a gente é entendido que é o Darkhold mexendo na cabeça dela. A Agatha Harkness no final de WandaVision já tinha falado isso pra ela, que é magia do caos, que é um negócio que ela não vai entender, que vai além do rolê que ela, sabe, conseguiria lidar. E a gente percebe isso realmente nesse filme, quando ela alcança esse poder, vai, tipo, nesse templo, e ela consegue esse poder enorme. E aí ela começa a caçar, então, a América outra vez. Enquanto isso, o Steve, que entrou em um portal junto com a América, começa a descobrir outros universos. Então ele cai dentro de muitos universos. Essa cena deles caindo entre universos é maravilhosa. Tipo, tem um universo de pintura, tem um universo que tá tudo destruído, tem um universo que é de água, e é sensacional essa cena, que tem inclusive a última parte deles caindo é aquela cena que a gente tem no trailer, que é o rosto do Stephen, assim, todo quadriculado, todo cortado. E é incrível, eu gostei muito mesmo dessa cena, eu acho que é uma das mais bonitas do filme. No finalzinho do filme,
gente tem todas as coisas começando a culminar em um ponto só. Então, quando a gente acha que já não tem mais jeito, porque a Wanda ao longo desse filme se mostrou invencível. Ninguém podia com ela. Em determinado momento a gente viu que finalmente os Illuminati, que todo mundo tinha a teoria de que eles iam aparecer, e depois vazou vídeos e não sei o que. E aí todo mundo ficou, mano, eles são muito fortes, eles são os Illuminati, eles estão como se fosse aquela instituição do Loki, sabe? Do que tem na série do Loki. E aí eles lidam com os problemas que tem, por exemplo, agora que o Stephen tava entrando nesse universo, poderia causar uma inclusão, eles falam que existe uma inclusão, e aí que daria uma confusão. Então, eles tentam proteger isso, e justamente por isso que eles prendem, né, o Stephen e a América, tentando entender o que tá acontecendo, e eles não botam nenhuma fé na Feiticeira Escarlate. Eles falam assim, não, a gente cuida dessa sua bruxinha aí. Quando essa garota chega, porque o que ela faz? Aí a gente vai pra outro ponto importante sobre o Darkhold. O Darkhold, ele tem uma modalidade, uma coisa assim, porque a gente descobre nesse filme que os multiversos, eles se comunicam com a gente através dos nossos sonhos. Então, tudo que a gente sonha é algo que tá acontecendo com os nossos eus em outro universo. Então, você sonha que você tá, por exemplo, sei lá, você é um banqueiro, talvez em outro universo, é porque em outro universo você é um banqueiro. É justamente isso, quando você sonha, você tá pensando em você tá vendo você em outros universos. Então justamente esse momento que ela tá ali levitando, é o momento em que ela se concentra e com a ajuda do Darkhold, agora justamente ela tá lá no templo, então ela tá mais forte do que nunca, ela vai possuir, por assim dizer, o corpo do outro eu dela em outro universo. Deu pra entender? E neste outro universo em que ela entra dentro dessa Wanda, é a Wanda do universo em que o Doutor Estranho, ele tá preso ali pelos Illuminati. Então quando ela chega nessa sede dos Illuminati, a mina bota pra arregaçar. Aquela cena que a gente viu dela batendo na cabecinha ali, que todo mundo falou, é a cabecinha do Homem de Ferro. Não é o Homem de Ferro, eram uns mutantes ali, tipo uns robôs que estavam protegendo, e ninguém teve chance, ninguém não tinha o que fazer, ninguém podia com a Feiticeira Escarlate, simplesmente não tinha como, é um poder que eu não vejo ninguém páreo pra ela, e ela destruiu todos os Illuminati, simplesmente assim. É extremamente chocante a cena, eu não esperava que ela ia acabar com todos os Illuminati. A gente viu que o Senhor Fantástico apareceu, que é o John Krasinski. Eu sou muito fã desse cara, mas muito, muito fã. Ele é casado com a Emily Blunt, junto eles protagonizam Um Lugar Silencioso, talvez vocês conheçam ele por Um Lugar Silencioso, mas ele é muito famoso. Ele já fez outras séries como Jack Ryan, que inclusive tá pra sair a 3ª temporada. Ele já fez muita coisa, ele é diretor também, o cara ele manja, ele sabe o que faz, e ele tá escalado aí pro próximo filme do Quarteto Fantástico. E aí também, ela, do mesmo jeito, ela acaba matando também o Charles Xavier, que vem aqui, o mesmo Charles Xavier do Patrick Stewart, lá do primeiro, do segundo e do Dias de um Futuro Esquecido do X-Men. Então se você já assistiu X-Men, você vai reconhecer ele na hora. Pra mim foi muito impactante assistir esse filme. Sempre que acontecia alguma... Eu tava assim, cara, eu percebi que eu sou muito fã. Meu coração ficou disparado o filme inteiro. Durante essa cena em que aparecia os Illuminati, a cena em que ele entrava, o Charles Xavier, na cabeça da Wanda, pra mim, acabou comigo. Eu tava assim, eu ia pra frente, eu ia pra trás, eu botava a mão na cabeça. Eu não tava me aguentando, tava mexendo dentro de mim alguma coisa. Eu chorei muito nesse filme. Então a Wanda consegue entrar neste corpo, ela vai lá, arregaça todos os Illuminati. E aí nisso, mais uma vez, eles começam a fugir dela. Então tá o Doutor Estranho, a Christine e também a América Chaves fugindo ali da Wanda. E aí eles conseguiram atrasar ela ali um pouco, mas é nesse momento que o Stephen abre ali uma porta que vai levar a um outro livro que também possivelmente aí vai ajudar o Stephen, vai dar forças aí pra ele conseguir lutar contra a Wanda. Mas acontece que a Wanda, na hora que ela chega ali, ela chega arregaçando, ela destrói esse livro e ela consegue capturar a América Chaves. Ela começa a tirar o poder da América, enquanto a Christine e o Doutor Estranho entram mais uma vez em um portal e vão pra outro universo. Nesse outro universo, o Stephen acaba encontrando um eu dele, que é muito parecido com aquele eu dele que a gente vê lá em What If. O universo tá tudo destruído. Outro ponto muito importante é a Capitã Carter, que se você não assistiu What If, você não foi introduzido a ela. Mas lá em What If, logo no primeiro episódio, a gente vê que ela é a primeira Vingadora. E aqui a gente tá nesse universo em que ela existe. Então, é outra coisa que você precisaria ter assistido o What If pra entender. Enquanto isso, o nosso Mago Supremo, ele tá lidando ali com a Wanda, né? Então ele caiu, a Wanda jogou ele do penhasco, ele tava se pendurando, ele passa o filme inteiro pendurado neste morro. E aí ele acaba, enfim, conseguindo escalar, subir naquilo lá. Só que nesse meio tempo, o Stephen tá conversando com esse outro eu, neste outro universo, e ele descobre que esse outro eu dele guarda o Darkhold daquele universo. E aí ele se
acontece ali uma treta, uma luta muito louca, e ele consegue se apoderar deste Darkhold e matar este outro Stephen Strange desse mundo. E aí, com a ajuda da Christine, ele entra nesse mesmo transe em que a Wanda entra, inclusive a Wanda fala pra ele, seu hipócrita, você falou que não era pra andar entre sonhos e você está andando, seu hipócrita. E todo mundo tá muito preocupado nesse filme, porque todos os Stephen Strangers, eles, de todos os universos, eles dão trabalho. Eles sempre se tornam malignos, eles vão pro lugar muito, tipo, da soberba, de fazer coisa errada, de se apoderar, de ter muito poder e ir pelo lado errado. E a gente já sabe que os Stephen são assim. Desde o primeiro filme a gente foi apresentado esse lado arrogante do Stephen. Ele é um cara arrogante, ele é um cara que ele é muito diferente dos heróis que a gente tá acostumado. Então ele tem essa coisa da arrogância. Durante esse filme a gente até vê também sobre o relacionamento dele com a Christine, que em nenhum universo dá certo, porque em nenhum universo ele consegue tirar esse orgulho, né, de falar assim, eu preciso de você e tal. E no final desse filme, inclusive, ele consegue falar isso para uma das Christines, mas aqui a gente não sabe se ele vai realmente ter um caso amoroso num terceiro filme, aí no possível terceiro filme de Doutor Estranho, por conta da cena pós-crédito, mas a gente já fala sobre ela. Finalmente, a batalha final se inicia, então a gente tem o Stephen nesse outro universo, ele entra neste transe, só que você lembra lá do Stephen que morreu lá na primeira cena, que traiu a América Chaves e tudo? Ele foi enterrado logo no comecinho lá no universo 616. Então o que o Stephen faz? Sabe o zumbi do trailer? Ele entra no corpo morto do outro Stephen do outro universo. E aí com isso ele em transe consegue entrar numa batalha. Acontece um monte de coisa, gente, mas assim, vamos resumir a história. Ele entra ali neste corpo, ele começa uma batalha com a Wanda, e durante essa batalha ele consegue libertar ali a América Chaves, e a América Chaves, ele fala assim, mano, não vou pegar seu poder, porque a América fala, pode usar meu poder, só assim a gente vai conseguir ganhar da Wanda, eu já entendi que só assim vai dar certo, eu confio em você e tal. Ele fala, não, eu confio em você, você consegue. E aí ela parte pra cima da Feiticeira Escarlate, que já é um grande feito, porque muitos outros não chegaram nem perto, né, do próprio Senhor Fantástico foi destruído, virou miojo, então, né, um grande feito, pouco e força, né, dessa mina. Ainda mais a gente tem o final da América Chaves, que eu achei sensacional, mas ela começa a lutar com a Wanda, mas assim, nem ela consegue com a Wanda, né, no primeiro momento ela surpreende a Wanda, mas nem ela consegue contra ela. Então, o que ela faz? Ela abre um portal, e neste portal, a Feiticeira Escarlate, ela vê a Wanda que ela mesma tinha possuído, tinha entrado no corpo lá do universo dos Illuminati. Então, quando ela entra ali dentro dessa casa, ela fala assim, ai, meus filhos. E ela assusta os filhos dela, porque os filhos dela estão vendo a mãe apanhando ali. Ela fala assim, são meus filhos. E ela começa a bater na Wanda daquele universo, e eles ficam muito assustados, e é aí que ela se dá conta de que eles não são filhos dela. Eles são filhos da Wanda daquele universo. Ela nunca vai... Isso é um ponto muito importante, porque é uma sacada muito inteligente do Stephen. Inclusive, ele fala pra América, espera mais um pouco, que ela fala, o que a gente faz agora? Ela fala, espera um pouco, deixa ela ver. E aí ela entende. E é nesse momento que vira uma chavinha na cabeça da Wanda. E aí eu prefiro acreditar que a gente vai ter dois pontos de vista. Tipo, a Wanda beleza, falou, beleza, vamos lá, vamos destruir os Darkhold. Ou um momento que eu prefiro acreditar que a Wanda conseguiu ser mais forte do que aquele poder, né? Do que aquele caos. Então, uma parte da Wanda lá dentro dela conseguiu entender, sabe? Virou uma chavinha que foi mais forte. Então aí sim ela entendeu o que estava acontecendo ali, que era o Darkhold entrando na cabeça dela, tanto que ela até fala, que pra mim é a frase mais explicativa do filme, que ela fala, eu vou destruir todos os Darkholds, basicamente, que são todos os livros de todos os universos, e ninguém nunca mais vai ser tentado a fazer alguma coisa por conta do Darkhold. Então ela destrói os Darkholds de todos os universos. A gente percebe isso quando o Darkhold, que o Stephen, nosso original, que tá em outro universo, desaparece. Então ele mesmo fala, ela destruiu de todos. Aí você imagina o tamanho do poder que a pessoa precisa ter. A gente não vê isso, mas eu acho que provavelmente aí já alguns insiders falaram que a gente vai ter um filme solo da Feiticeira Escarlate, então provavelmente vai estar aí nesse filme solo. Mas a gente viu que ela conseguiu de fato destruir, e nesse momento a gente não vê mais a Wanda em todo o filme, é a última cena dela. Depois disso dá tudo certo, eles arrumam ali as coisas, tananã, o Stephen se declara pra Christine daquele universo e tal, mas não tem como, ela precisa voltar pro universo dele, ele precisa voltar pro universo dele, e eles não ficam juntos. No final a gente vê que a América Chaves está treinando, e aí ela vai muito provavelmente ganhar esses poderes, entre aspas, de mago. Então essas habilidades, igual foi com o Stephen lá no primeiro filme, ela provavelmente vai conseguir desenvolver também. E é muito legal. Cara, essa mina já é forte assim, ela conseguindo dominar os poderes dela, dominando essas artes místicas, você imagina o poder dessa mina. E aí, mas nessa cena também, o Wong pergunta pra ele, você tá bem? E ele fala que tá bem e que tá tudo xuxa, tá tudo sussa. E aí a gente fala, beleza, então tá falando que tá tudo sussa. A gente já sabe que não tá, né? Mas a gente prefere acreditar nele. E nesse momento também a gente tem uma coisa que acontece durante todo o filme, que ele é o alto mago, né? O mago supremo. Então todo mundo sempre
faz uma reverência pro Wong. E o Stephen não faz, porque justamente a gente vem dessa coisa do Stephen orgulhoso, do Stephen que é arrogante e tal, que ele era de certa forma ainda. Então, ele ainda tinha um pouco disso. Tanto que lá no comecinho do filme, a Christy, no casamento dela, pergunta, a Christy no universo dele pergunta, você tá feliz? Ele fala que sim. E, tipo, ele não tem coragem de abrir mão do orgulho dele e falar, não tô, eu te amo e tal, esse tipo de coisa. E aí, nesse final, a gente vê que ele percebeu tudo isso, todos os erros dos outros Stevens nos outros universos, e aí ele vai e faz essa referência pro Wong, que é o Mago Supremo. Ele já não é mais o Mago Supremo, né? É o Wong que é. E ele faz a referência, e é muito importante isso pra história do personagem, porque a gente entende que agora ele conseguiu entender um pouco desse orgulho, ele conseguiu ser menos arrogante, e é muito importante. No finalzinho do filme, a gente vê que ele tá andando ali na rua, tá tudo bem, Nova York, show, e aí ele cai de joelhos e sai o terceiro olho na cabeça dele, que a gente viu que o outro Stephen do outro universo, antes dele morrer, tinha este olho porque ele tinha tido acesso aí ao Darkhold. Então, quando o Wong perguntou se tava tudo bem e ele falou que sim, porque o que o Wong quis dizer? Você mexeu no Darkhold, você andou ali entre os sonhos, entre os universos, você, tipo, possuía um corpo, tá tudo bem? Não teve nenhuma consequência? E é claro que teve. Então, ele ganhou este terceiro olho, a gente não sabe exatamente o que isso significa, mas a gente vai saber mais pra frente. Agora não existe mais Darkhold, mas ficou essa consequência aí no corpo do Steve. Na cena pós-créditos, sim, vamos falar dela, a gente viu uma personagem que se chama Cleo. A Cleo é uma personagem que eu não conheço, eu tive que fazer uma pesquisa para falar isso pra vocês. E a Cleo é uma personagem dos quadrinhos que em algum determinado momento, inclusive, vira a esposa do Stephen. Então talvez esse destino dele nunca conseguir se encontrar com a Christian seja justamente porque ele vai ficar, talvez até nos filmes, justamente com a Cleo, que é, como eu disse, uma ajudante dele, é uma mina que tá sempre do lado dele nos quadrinhos, e que ela acaba até, inclusive, sendo uma esposa dele em determinado momento. E aí a gente talvez tenha esse casal aí no futuro. Pontos pra gente discutir sobre este filme aqui. Não tem como não falar de Wanda. A Wanda, que foi a grande antagonista deste filme, ela tentou se redimir aí no final, mas a gente não teve um aprofundamento nisso, justamente porque eu acho que a gente vai ter isso em algum outro filme, ou com certeza a gente vai ter isso em algum outro filme. Lembrando que a gente já tem a série confirmada da Agatha Harkness, que é justamente a vilã de WandaVision. Eu não sei se vai ter ligação com este filme, ou se eles vão deixar pra esse possível realmente, se for a ver este filme solo da Feiticeira Escarlate, mas em algum momento eles vão tentar lidar aí com o que aconteceu com a Wanda. Eu, como falei, eu gosto de pensar que ela se redimiu nesse final, que era realmente o Darkhold falando, porque, gente, eu sei, muita gente, eu não assisti nenhuma crítica falando sobre esse filme ainda, mas eu tenho certeza que já deve ter gente falando sobre a questão dela ser uma mulher, a mulher mais forte da Marvel, a Vingadora mais forte, e eles terem enlouquecido ela, deixado ela louca de querer por um objetivo, então ela ficou enlouquecida pra conquistar esse objetivo, e aí no final ela se tornou uma vilã, justamente aquela frase icônica do trailer, você faz uma coisa errada e tá tudo bem, e eu faço uma coisa errada e eu me torno a vilã. Então era o medo de todo mundo. É uma questão pra mim, eu não vou mentir, é uma questão pra mim, mas eu tento pensar mais na personagem, na Feiticeira Escarlate, não como mulher, como uma personagem. Aí eu acho que funciona. Se a gente começa a pensar muito numa mulher, aí eu acho que complica um pouco. Essa coisa de vocês sempre enlouquecer a mulher. Igual foi como, por exemplo, a Daenerys de Game of Thrones. Quem lembra que ela chegou no auge do poder dela, tinha 3 dragão, tava a mina foda, a rainha, ia dominar tudo, e aí enlouqueceram a mina e mataram ela. Então esse era um medo. Então assim, eu tento não pensar nela como uma mulher, eu tento pensar nela como uma personagem. Eles quiseram fazer isso com a personagem, não só pelo fato dela ser mulher. Então é assim que eu tô tentando pensar. Me contem o que vocês acham a respeito disso. O filme, ele me surpreendeu muito, justamente por essa pegada de terror. Tem uma cena em que a Wanda tá saindo ali de um não sei o que é aquilo, ela tá saindo ali de um lugar e que ela começa a se contorcer inteira e meio que se quebrar inteira. Gente, é bizarro. Esse filme, ele vai muito na pegada do terror, como eu disse, justamente pelo diretor, que agora é o Sam Raimi, que é um diretor de filme de terror. Não tem como você assistir esse filme sem notar esse toque de terror no filme inteiro. Eu achei que ia ser uma coisa mais suave, mas é um filme um pouco mais escuro, inclusive em cores, do que a gente tá acostumado, mais do que o primeiro Doutor Estranho. Eu gostei muito do filme, eu gosto dessa pegada de terror, eu gosto justamente por ser diferente daquela fórmula que a gente tá acostumado. Eu acho que o único filme tão diferente quanto esse talvez seja Thor Ragnarok, eu já bati muito nessa tecla, mas eu gosto dessas diferenças, de você assistir o Thor Ragnarok e você achar diferente do Homem de Ferro, achar diferente do Capitão América, que é um filme mais colorido, e não é à toa que é meu filme favorito da Marvel de todos, mas aqui a gente tem a mesma coisa, só que pro outro lado. Então a gente tem um filme com menos piada e um filme mais profundo e mais assustador. Então vai ter alguns jump scares, mas não é nada assim, tipo, meu Deus, eu tô com medo, não vou assistir, mas ao mesmo tempo é um filme que me deixou com uma sensação
pesada. Eu assisti o filme inteiro com essa sensação pesada. Eu chorei muito no filme, como eu falei, porque é muito emocionante. A primeira cena em que a Wanda aparece, eu já comecei a chorar, que era o sonho dela. Eu comecei a chorar já naquela cena, porque é muito triste, gente, lembrar de WandaVision. A primeira cena em que ela aparece também toca um pouquinho da trilha sonora de WandaVision. É muito legal. Esse filme, se você assistiu todos os outros que você deveria ter assistido, a série, Loki, WandaVision, você vai entrar num lugar que é muito profundo, que é tudo se conectando. É muito bom. Eu gostei muito do filme, muito, muito do filme. Não é o melhor filme da Marvel, mas eu também não acho que precisa ser. Eu acho que cada filme é um filme, cada filme tem o seu valor. Eu não dou uma nota 10 pra esse filme só porque ele me deixou muito tenso o filme inteiro. E isso não é necessariamente negativo, mas justamente esses problemas, como eu falei, da Wanda e tal, e algumas outras coisas que eu não quero problematizar aqui, mas eu não daria um 10 pra esse filme, eu daria um 8,5, mas assim, é um 8,5 sofrido, porque eu gostei muito do filme. Agora que eu estou falando sobre todo ele, eu estou mais hypada ainda. Eu gostei muito, muito mesmo do filme. Eu achei muito bonito no geral, aquelas cenas em que eles estão atravessando, como eu falei, entre os multiversos, entre os universos, as cenas da luta, aquela luta em que tem as notas musicais saindo entre os dois Stephen Strange, muito bonita também. Então eu gostei. A minha nota, o meu veredito final é que eu gostei muito do filme. Eu talvez tenha que fazer outro vídeo pra falar de algumas outras coisas, como os Illuminati, é o que eu achei sobre eles, se vocês quiserem saber. Sobre Elizabeth e Benedict, que eles são maravilhosos. A Elizabeth, cara, eu entendo porque tá todo mundo aclamando ela, o sofrimento dela. O Benedict, eu achei que ele acabou sendo... Tá, talvez isso seja problemático, mas eu achei que talvez ele tenha ficado um pouquinho ofuscado pela Wanda. Eu sei que ele aparece mais, ele é o protagonista, ela é a grande antagonista, eles estão dividindo juntos um filme. Eu não esperava que ela fosse ser a vilã, mas a história dela é tão grande, tão profunda, que deixa um pouco a história dele de lado, na minha opinião. Então essa história desse senso de orgulho, dele ser mais arrogante, dele com a Christine, dele com os relacionamentos dele, a questão de todos os Stephens dos universos dá trabalho, fica meio de lado comparado com a história da Wanda, que veio de WandaVision, que é muito triste, que a gente quer ver pra onde vai. Inclusive, queria muito saber o que aconteceu depois, quando ela foi destruir os Darkholds. E sobre a América Chaves, só pra finalizar esse vídeo aqui, porque já tá gigantesco. Sobre a América Chaves, eu achei uma personagem sensacional. Sensacional. Eu não tenho palavras pra falar sobre a América Chaves. Gostei muito do poder dela, eu gostei muito da personalidade dela, eu gostei muito do figurino dela. Ela só usa o figurino, o filme inteiro. No final ela coloca uma roupinha de maga, mas o filme inteiro com uma roupinha ali bem de adolescente. Mas a questão é que, normalmente eu tenho problema com personagens que são introduzidos novos em universo, eu demoro pra me adaptar. Quando é série é mais fácil, tipo Cavaleiro da Lua. Durante a série eu fui me acostumando com o ator, me acostumando com o personagem, e aí eu comecei a gostar. E aí em filme normalmente demora um pouco pra eu gostar de personagens novos, mas a América ela já me caiu bem desde a primeira cena, eu gostei dela desde o começo, não foi nada que eu tive que me adaptar, eu achei ela uma personagem muito legal. Eu gostei de tudo sobre a América, eu quero muito ver mais sobre ela, eu acho que a gente vai ver mais sobre ela, e eu achei ela perfeita, eu gostei muito, muito dela. Eu não tenho reclamações pra fazer desse filme, eu acho que talvez... eu tenho uma reclamação pra fazer desse filme, sim! Tem umas cenas muito feias nesse filme. Nossa, gente, me conta o que vocês acharam. Tem uma cena em que começa a se explicar a história, e aí dá um close na cara da América, aí faz uma coisa meio com uma opacidade mais baixa, aí começa a aparecer as velas, aí corta pra Wanda e fica, sabe, entrando numa imagem. É muito feio. Eu achei muito feio. Mas pro final eles fazem isso de novo. E esse efeito de ficar, tipo, parece filme antigo, sabe? Quando você vai dividindo a tela, assim... Eu achei muito feio. Essa é a minha reclamação sobre esse filme. Essas cenas são muito feias. Mas é só isso, gente. Eu gostei muito mesmo do filme. Eu acho que a Wanda tá incrível. O Doutor Estranho tá incrível. A América Chaves incrível. Talvez o Wong tenha ficado um pouquinho de lado, justamente por ele ser o Mago Supremo. Mas, no geral, que filme. Que filme, foi tudo que eu pedi sim, foi tudo que eu esperei sim, era um filme que parecia que nunca ia sair, que tava há muito tempo sendo planejado, aí falou, não tem história, tem história sim, gente falando que o filme vai ser no improviso e não sei o que, e agora vai ter Sam Raimi, o que vai acontecer, vai ser terror, ele vale o hype. Eu gostei muito, 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 muito mesmo desse filme, e eu espero assistir ele de novo, estou programando já ir no cinema outra vez assistir esse filme, porque eu gostei mesmo muito, e chorei muito. E é isso. Me conta o que você achou de Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Deixa um comentário bem legal nesse vídeo aqui, comenta suas opiniões sobre ele, eu quero ler os comentários, eu quero saber a opinião de você que tá assistindo esse vídeo, você que é uma pessoa real e não um crítico. Essa é a minha opinião de fã, a gente não tem vídeos sobre a Marvel aqui no canal, mas esse é o primeiro vídeo sobre. Cara, tinha que ser esse vídeo sobre esse filme, que eu tava muito ansiosa. E vem aí Thor, Amor e Trovão, tô muito, muito ansiosa, já falei que o Thor é meu vingador favorito e masculino, e a minha vingadora favorita era a Wanda, sempre foi a Wanda, sempre foi não, né, mas durante os últimos tempos tem sido a Wanda. Quando sair, inclusive, o trailer de Thor, eu quero fazer um vídeo, um react aqui no canal. Marvel, mais uma vez, entregando tudo, né? Eu não sou aquela pessoa que vai falar assim, gente, olha, qualquer coisa que a Marvel faz, eu falo, ai, maravilhoso, Marvel Z. Tem um monte de filme que eu não gosto, tem um monte de filme da Marvel que...
eu falo, ai, tá. Então eu não sou aquela pessoa que passa o pano, sabe? Esse filme foi bom. E se você ainda não assistiu, você assistiu todo esse vídeo aqui que eu dei tanto spoiler, vai assistir, né? Acho que agora você precisa assistir. E acho que eu já falei muito, vou deixar vocês por aqui. Um beijo, curte esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Até a próxima.